Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do NEP Eurípides Barçanufo, da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Meu nome é Márcia e hoje eu trago uma pequena reflexão sobre um trecho que está descrito em Mateus 24, versículo 1 e 2. Esse trecho é o início do sermão profético, um importante texto de ensinamentos riquíssimos, mas que nesse momento agora vamos pegar inicialmente esse trecho e vamos nos localizar nesse trecho quando olhamos também em Lucas, que também transcreve o sermão profético, e vemos que antes da passagem deste momento em que Jesus sai do templo, ele estava falando com os discípulos sobre a história do óbolo da viúva, sobre a passagem do óbolo da viúva. Passagem riquíssima também de ensinamentos e que principalmente nos traz as ideias, as reflexões sobre o desapego material, sobre a caridade, sobre darmos tudo aquilo que nos é possível naquele momento em prol da felicidade do outro. E após então a proposta dessas reflexões, desses ensinamentos, Jesus deixando o templo de Jerusalém, os discípulos param Jesus na porta do templo e dizem para ele: tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Podemos então pensar, dentre outras possibilidades de reflexão desse trecho, podemos pensar no templo como o nosso corpo, não é? O nosso corpo que não permanece infinitamente, ele tem o seu tempo de duração e qual então a sua importância dentro do nosso processo de evolução, dentro da nossa caminhada de evolução ascensional. Qual é a importância do nosso corpo? Ele é o veículo, ele é um instrumento que possibilita que possamos passar pela reencarnação nos diferentes mundos, não só aqui na Terra, podemos passar pelo processo da reencarnação e vivenciarmos aquilo que nos é necessário naquele momento, naquela encarnação, a partir das experiências anteriores que tivemos. Então, passaremos pelas provas e pelas expiações, passaremos pelas dificuldades, mas passaremos pelas alegrias, passaremos pelas conquistas, não é? Então esse templo ou esse corpo material é exatamente esse instrumento que nos possibilita todas essas vivências durante a reencarnação. Então é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar do templo do espírito, mas é preciso não se apegar a esse templo, não se apegar a esse corpo, porque a sua permanência é finita, não é? Um dia não haverá mais esse corpo, não é? Como diz Jesus, não haverá mais pedra sobre pedra. Então, a que devemos nos dedicar ou a que devemos ter a nossa consciência voltada para, não é? Devemos então pensar e nos preocuparmos com
o espírito que habita este corpo, nesta encarnação, nesta existência, neste momento, neste planeta, não é? Esse é um momento muito importante a que estamos passando agora, dessa reflexão profunda de que qual é o meu papel, o que preciso aprender, o que posso aprender, não é? Porque Deus proporciona as nossas provas, as nossas dificuldades, na medida que Ele tem certeza que possamos realizar. Como se diz, não se dá uma cruz maior ou mais pesada do que não podemos carregar, não é? O fardo é do tamanho que podemos carregar. Então, tudo está destinado na forma que podemos suportar. E qual é então o objetivo dessa passagem por esse corpo, né? Pela passagem da reencarnação? O objetivo é sempre da evolução do espírito, aprendizado, reflexão, não é? Então, sabendo que tivemos outras vidas e que nessas outras vidas tivemos acertos e erros e que nesta vida temos que procurar o nosso melhor, o que significa então o nosso melhor? O nosso melhor significa a ação do Evangelho. É o estudo, é o entendimento dos ensinamentos do Cristo, mas mais do que isso, é como eu posso colocar em prática, né, em ação o Evangelho do Cristo. Em qualquer situação da minha vida, no trabalho, em casa, em todas as relações que eu possa estar, no meu grupo religioso, não é? No meu grupo de voluntariado, no meu grupo fraterno. Então, qual deve ser o meu posicionamento? Como eu posso colocar em ação o Evangelho para que eu possa aproveitar ao máximo este momento que este espírito habita este corpo, que me serve como instrumento de aprendizado, instrumento de passagem por essa encarnação e que eu sei que tem seu tempo finito e que não restará pedra sobre pedra. Deixo aqui então minha reflexão para vocês. Um grande abraço.